quem diga que gramática não é importante. Como jogar um jogo sem saber as regras? Topa fazer um pequeno teste? Those are her books. They are going to the soccer game. I have many friends. Can I borrow some money? She has beautiful eyes. Gramática é mega importante. Só precisa ser ensinada da forma certa para fazer sentido e ficar interessante. A explicação passo a passo para essas 5 questões está no nosso canal no YouTube. Olha só, vamos passar questão por questão, tirando as dúvidas, vendo as possibilidades que a gente tem para ver, passo a passo, tá bom? Vem comigo, bora! Então, essa primeira frase, o que a gente precisa prestar atenção? Primeira coisa é tentar traduzir ela. Vamos chamar a atenção para o those. Que palavrinha é essa? Isso é vocabulário. Vocês já devem ter visto falar de this e that. São os mais comuns de aparecer. Este e aquele. O these e o those nada mais são do que o plural do this e do that. Então, estes e aqueles. E isso é vocabulário puro. Por isso, a gente tem o are, que é o nosso querido verbo to be, no plural. Porque those é aqueles. Aqueles, se for usar um pronome pessoal que a gente usa para sujeito, vai ser they. They are. Aqueles são. Então, aqueles são. É a nossa primeira parte. E a gente tem um espaço faltando, e depois a gente vem com mais vocabulário, que é livros. Livros, a gente sabe que é um noun, ou seja, é um substantivo. Essa informação é importante, ok? Então, livros. Por que essa informação é importante? Porque aqui, ó, a posição na estrutura, o sujeito, tá aqui, o those é o sujeito, e aqui vai ser o objeto. Se é sujeito, automaticamente não pode ser B nem D, porque é onde a gente encontra pronomes pessoais. E pronomes pessoais só podem ser usados como sujeito. Beleza? Então sobrou o her e o hers. Os dois são pronomes possessivos. É aquela questão daquela coluna 1 e 2. Perdão. Olha só, a gente tem a primeira coluna que a gente usa 95% das vezes. É quando a gente tem um substantivo depois do pronome. Então é quando eu falo my car, my brother e por aí vai. Então eu vou usar a primeira coluna porque eu tenho o substantivo logo após. Meu quê? O meu carro. Então aqui, obrigatoriamente, primeira coluna, her, porque eu tenho o livro logo depois, eu tenho o substantivo depois, vai ter que ser her. Então,
a letra C é correta. Eu poderia usar o hers nesse caso? Não, porque não existe um substantivo. Se fosse no caso, those books are hers, aqui sim, ok. Tá? E o substantivo está no sujeito. Maravilha? A primeira respondida. Vamos para a próxima. Galera, lá no primeiro exercício ficou faltando explicar que her books é pronome possessivo que está modificando os livros, tá? Ele funciona como um adjetivo nesse caso, ok? E a tradução disso vai ser: aqueles são os livros dela. Da mesma forma que se eu escrever my car, meu carro, her car, o carro dela, his car, o carro dele, e por aí vai. Então vamos lá, pessoal, para a segunda questão. Um espaço, going to the soccer game. O going, a gente sabe que é o número 4 do verbo to go, ou seja, é o gerúndio do verbo to go. O que está faltando aqui é o sujeito indo ao jogo de futebol. The soccer game, jogo de futebol. E o futebol nosso, tá? Se eles estiverem se referindo ao futebol americano, vai ser American Football. Tá? O soccer é o nosso futebol. Quem vai a algum lugar. Destino, to. Se a gente for pensar, considerar o from, que é origem, do famoso where are you from, e o to, destino. Ok? A letra A, there, pode ser? Não, não pode ser. Por que não pode? Porque there nada mais é do que pronome possessivo. E ele vai necessitar de um substantivo depois para fazer sentido. Ou seja, their car, por exemplo. O carro deles. Não é o caso. Eu já tenho um verbo aqui no gerúndio. Letra B. They are going. Faz sentido? Faz todo sentido do mundo. Vou botar correto, porque eu marquei diferente, tá? O they are seria, na verdade, assim. Então, they are. Vai formar o quê? O they, pronome pessoal. I, you, he, she, it, we, you e they. Os pronomes pessoais a gente usa para sujeito. E aqui, inclusive, ó, tem uma contração, que é o verbo to be, que vai virar they are. E o verbo to be mais o 4, que é o gerúndio, vira, no caso aqui, present continuous ou present progressive. Tem essas duas nomenclaturas, tá? E ele indica ações que estão acontecendo no momento. Então vai ficar: eles estão indo para o jogo de futebol. O que não pode ser o there? There significa nada mais do que ali ou lá, tá? There, contração are, nem existe, ok? Então a nossa resposta é they are, ou their,
going to the soccer game. Bora lá, vamos para a terceira questão. I have, espaço, friends. I, pronome pessoal, eu. Have, eu tenho, que é o verbo to have, ter. Número 2 é o had, número 3 é o has, número 4, having, e número 5, had, tá? Essa seria a conjugação do verbo to have. I have alguma coisa, friends. Friends, amigos, ou amigas, depende do contexto. Mas normalmente amigos envolvem amigas e amigos, né? Então, eu tenho amigos. Pelas respostas que a gente tem, aqui vai ser muitos. Eu tenho muitos amigos. Por quê? Porque eu estou vendo much e estou vendo many. Much e many, assim como a lot of, é o que a gente chama de muito para substantivo. É o caso que a gente tem ali. A gente tem amigos, e amigos é um substantivo. Para lembrar aí, para quem não pegou, substantivo nada mais é do que o nome das coisas. Ok? Beleza? Então, muito ou muita, muitos ou muitas, para substantivo. O a lot of eu posso usar para todo mundo, eu posso usar em todas as vezes, tá? O much e o many não. O much é para substantivos incontáveis e o many para contáveis. Vou dar um exemplo. Contáveis, chairs, são cadeiras, people, são pessoas, você pode contar. Incontáveis, time, money. Mas eu não posso contar tempo e dinheiro? Não, você pode contar as horas, você pode contar os minutos, mas você não conta o tempo. Dinheiro, você conta R$10, R$20, R$300, mas você não conta o dinheiro. Ou seja, o much, ele não tem plural. Vai virar muito tempo. Não existe muitos tempos, tá? Muito tempo e muito dinheiro. Isso quer dizer ser incontável, tá? Não existe muitos dinheiros. Aqui existem muitas cadeiras. E existe muitas pessoas. Ok? Então, dito isso, eu tenho que olhar para o substantivo meu, é amigos. Amigos são contáveis. Eu posso contar meus amigos? Posso. Eu tenho 3, 4, 10, 300 amigos. Então, a resposta correta é a many. O much não pode, porque não é incontável, amigos. N significa algum ou qualquer, depende da situação, que não encaixa nenhum desses aqui. Most é maioria. Mas para ser maioria tem que vir most of. Então também não dá e não dá. Nossa resposta correta, many. Muito para substantivo. Muitos amigos. Beleza? Bora lá. A próxima pergunta que a gente tem é: Can I borrow espaço money? Vamos prestar atenção nisso. Primeiro eu quero chamar a atenção que é uma interrogação. Isso faz toda a diferença, tá? Por isso o verbo can está vindo antes do sujeito, ok? Verbo can, verbo forte, um dos dois. O outro verbo forte é o to be, e ser forte significa que não precisa de auxiliar.
para formar o negativo e o interrogativo, ok? Todos esses conceitos, pessoal, tem nas nossas aulas. Tanto nas aulas em grupo, esses conceitos são apresentados, quanto no nosso curso completo também tem todos esses conceitos. Isso é a base do entendimento da gramática, tá? Então, can I, literalmente seria posso eu, mas a gente não fala assim, a gente fala eu posso borrow. Olha esse verbo. Verbo to borrow. Ele tem uma peculiaridade, tá? Existe o to borrow e to lend. É a mesma ação com referências diferentes. To borrow é pegar emprestado. To lend é emprestar. Por que eu tenho que chamar atenção para isso? Porque se fosse a mesma pergunta com o sujeito você pode me emprestar? Deveria ser, can you lend me money? Can you lend me alguma coisa money? Mas como o sujeito é a, eu posso pegar emprestado, fica can I borrow alguma coisa money? Ok? Beleza, bora lá. Uma outra coisa. O verbo, qualquer verbo que seja, quando vem depois do can, ele perde o to. Por exemplo, I want to borrow. Então, eu quero, ou to borrow, eu quero pegar emprestado. I can borrow. Eu posso pegar emprestado. Olha só, os dois são pegar emprestado, mas depois do can não tem o to. Por que isso? Peculiaridade do can. Ok? Beleza. Eu posso pegar emprestado money. Quem não sabe o que é money? Eu acho que todo mundo até pessoas que não falam inglês, não tem ideia do que está acontecendo, sabe que money é dinheiro, né? Então, eu posso pegar emprestado dinheiro? Vamos ver o que a gente tem aqui de respostas. Olha aqui. Isso aqui é um pedido. Ok? Se for um pedido ou uma oferta, você oferecendo alguma coisa, a gente tem uma peculiaridade por conta disso. Tá? Quando a gente pede ou oferece alguma coisa, você normalmente não limita aquela coisa que você está. Ele está pedindo, posso pegar emprestado algum dinheiro, um pouco de dinheiro. Ele não está especificando $10, ele não está especificando R$100, tá? Ele está pedindo algum dinheiro. Quando você oferece um pouco d'água, você não fala para a pessoa que é um copo d'água, você não limita ela a um copo d'água. Você vai falar algum ou um pouco de água, é a mesma coisa, tá? Então, olha só, aqui eu tenho substantivo. A gente acabou de ver na outra questão que o much é muito. Então, eu posso pegar emprestado muito dinheiro? Não vai dar. Então, a gente sabe que much é muito, não vai dar para ser porque a gente quer algum. Some é a resposta correta. O some, quando a gente está fazendo pedido ou oferta, ele vira um pouco ou algum. Most, a gente viu também que não dá. Most é maioria. Ou mais, dependendo do contexto, tá? E N, o N poderia ser talvez, o N é algum.
Só que como a gente está falando de pedido e oferta, automaticamente a gente usa o some, ok? Então não poderia ser o N somente por isso, porque é pedido e oferta. Se for pedido e oferta, o algum vai virar some. Bora lá, para a nossa última questão. She, alguma coisa, beautiful eyes. She, a gente já sabe que é pronome pessoal, que significa ela. Está lá naquela coluna. I, you, he, she, it, parará, vai embora. Olha o she aqui, ó. Ela. E pronome pessoal a gente usa como sujeito. Uma coisa interessante de falar é que para usar um pronome, a gente precisa de um contexto, né? Porque senão eu falo com você assim, ela te mandou um abraço. Beleza, você vai entender que ela é uma pessoa feminina. Não é ele ser masculino e é uma outra pessoa. Você entendeu que a ação que ela fez, ela te mandou e o que? Um abraço. A sua primeira pergunta é, ela quem? Então, se eu já tiver um contexto onde eu estou falando da Gisele, Gisele, parará, 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 aí eu falar, ela, quem? A Gisele, a quem eu já estava me referindo antes, te mandou um abraço, beleza? Então, she, ela. Logo depois do sujeito, a gente tem a ação, também conhecido como verbo, tá? O verbo aqui, eu sei que é o verbo to have. Porque eu estou vendo variações do verbo to have. 1, ter. 2, has. Perdão. 2, had. 3, has. 4, having. 5, had. O que é 1, 2, 3, 4, 5? Esse conceito a gente tem lá nos nossos cursos, tá? She, has, have, has ou haven't. De cara, eu elimino haven't e haves, porque eu sei que não existe essa variação dessa forma, tá? Eu tenho o had, eu tenho o has e tenho o próprio have, tá? Então, has e have pode ser que seja. Mas olha só, vamos para frente que a gente vai entender. Beautiful eyes. Aqui a gente tem um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo. E esse adjetivo, ele está modificando o substantivo. As regras de adjetivo, as regras de substantivo, isso também é abordado dentro do curso, tá? Vamos lá. Então, ela tem olhos bonitos. Ela tem. Para eu conseguir falar ela tem, o que eu tenho que considerar? Ela tem olhos bonitos é um fato real. Quando a gente trata de fato real, a gente usa o presente. Fato real, rotina, tá? A gente usa o presente. No presente, a gente tem que prestar atenção numa coisa, no sujeito. Por quê? Porque se no presente, o sujeito for he, she ou it, ou seja, terceira pessoa do singular no presente, ele vai ter uma variação, que é esse número 3. Então, a nossa resposta correta é has. Poderia ser o have? Poderia, se o sujeito não fosse he, she, it. Se fosse I, seria I have. Se fosse you, seria you have. Se fosse they, seria they have. Se fosse we have. Mas como é she, terceira pessoa, a nossa resposta está aqui. Então, have. Tá? Isso vai afetar também a questão do negativo
e do interrogativo, que é outro conceito que a gente tem lá no curso. Beleza? Então, she has beautiful eyes. Ela tem olhos bonitos.